Olá! Seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Tudo bem? Meu nome é Letícia e hoje eu serei a professora que trará algumas dicas para você de como te auxiliar a ter uma excelente aula para os seus alunos, ok? Normalmente eu começo sempre com um roteirinho. Eu vou mostrar para vocês. Provavelmente ele vai estar em PDF esse roteirinho. Eu normalmente mando e coloco aqui embaixo. Nesse roteirinho eu trago pontos importantes que a gente pode estar fazendo no decorrer da nossa aula, para que a gente não se perca e para que a gente não fique sem estratégias de aula. Normalmente eu começo a nossa aula com uma oração. E como a nossa classe é de alunos de 7 a 8 anos, que já tem um entendimento maior, que já tem um cognitivo, já tem vocabulário, já sabe mais ou menos ler e escrever, eu faço com que os alunos orem. É muito importante porque eles se sentem partes e inseridos. Outra dica que eu dou para você, professor, é sempre colocar um auxiliar. Toda aula troca de auxiliar, mas toda aula tem um auxiliar de classe, que é um aluninho, e vai estar te auxiliando, vai estar te ajudando durante a aula. Então, você, professor, ao invés de pedir ajuda para qualquer um dos alunos, você pode pedir ajuda para o seu aluno auxiliar. Eles se sentem muito acolhidos e se sentem fazendo parte da aula. Isso é importante. Então, o nosso primeiro momento, o nosso primeiro ponto é a oração. O nosso segundo ponto seria o louvor. Normalmente eu separo dois louvores que têm correlação com a aula de hoje. Se você, professor, não encontrar correlação, algum louvor que fale sobre a aula de hoje, fique à vontade para escolher qualquer outro louvor. Não necessariamente você precisa usar um louvor que fale. Fica totalmente a seu critério qual louvor você poderá usar, ok? E depois nós temos o nosso momento da oferta. Nesse momento da oferta, normalmente eu trago uma caixinha onde eu peço para o aluno auxiliar ir passando de aluno em aluno e retirando a oferta. É importante que os nossos alunos ofertem e entendam o porquê da oferta. Então a gente sempre faz uma oração agradecendo a oferta e eu pergunto para as crianças por que a gente oferta ou por que eles acham que a gente precisa ofertar na casa do Papai do Céu. E aí eu explico que a oferta é um meio de adoração ao Senhor também. É um meio de nós adorarmos ao Papai do Céu, ok? Nessa idade, eles já entendem o que é Deus, o que é Senhor, o que é Papai do Céu, diferentemente do maternal, que ainda são muito novinhos ainda e a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado em como se expressar para fazer com que eles compreendam e entendam. Graças a Deus, essa é uma classe que já tem um pouco mais de entendimento. Então, a gente não precisa ficar prestando atenção no como a gente vai chamar Deus. A gente pode chamar de Pai, pode chamar de Deus, pode chamar de Senhor, pode chamar de Papai do Céu, pode chamar de Papai, Abba, eles vão entender. Talvez Abba não ainda, mas Papai com certeza eles vão entender. Depois desse momento de oferta, eu sempre faço o momento da pontuação. Eu já falei aqui em outras aulas, eu acho bem importante a gente fazer um momento de pontuação. Todo começo de trimestre é entregue aos nossos alunos uma sacolinha de pano, pode ser de EVA ou até mesmo um envelope. Aqui na Assembleia de Deus 7 de Blumenau, a gente entrega uma sacolinha de pano. E nessa sacolinha, a gente sempre coloca 4 tipos de pontuação. São 4 figurinhas. É uma figurinha com um desenho da Bíblia, a outra figurinha é o desenho de uma ofertinha, a outra figurinha é o desenho de um visitante e a outra figurinha é um versículo. Tipo um pergaminho com rabiscos dentro, assim, para indicar que aquele é o versículo. Quais são a fundamentação da pontuação? A Bíblia é para quem trouxe a Bíblia. Para quem trouxe a Bíblia para a aula, para que eles compreendam e se habituem a trazer a Bíblia para o templo de Deus. A segunda, que é o dinheirinho, é para quem ofertou. Então, quem ofertou ganha um pontinho.
A terceira é para quem trouxe um visitante novo, para quem trouxe um amiguinho para a sala de aula. Alguém que não conhece Jesus, ou alguém que até mesmo conhece Jesus, mas ainda não tinha vindo para a sua classe. E o outro é o versículo. Normalmente, eu peço para que os meus alunos decorem o versículo do domingo passado. E assim é um meio da gente revisar o versículo e revisar a aula passada também. E assim eles têm um domínio maior da Bíblia. Não apenas decorando, mas decorando e entendendo. Porque o importante não é o decorar, e sim o entender o que aquele versículo diz. Certo, professor? Então, no final do trimestre, quando as sacolinhas já estiverem cheias, a gente vai e conta a pontuação. Então, quem foi o aluno que teve mais pontuações? E esse aluno tira em primeiro lugar. E aí esse aluno ganha um presente a mais que os outros alunos. Coisa simples, professor. Pode ser um pacote de bala, pode ser 2 pacotinhos de bala, são coisas que são acessíveis para nós professores. Você pode estar fazendo no final do trimestre um pacotinho de doces e entregando para esse aluno, ou entregando um pacotinho de doces a mais para esse aluno, ou entregando um pacotinho de doces e um presentinho simples para esse aluno. Pode ser uma revistinha, um livrinho bíblico, tem diversas coisas que acabam sendo bem acessíveis para nós professores. Eu sugiro você, professor, não deixar de presentear os outros alunos também, porque assim eles se sentem incentivados e se sentem fazendo parte daquilo. É importante que você, professor, também possa estar presenteando todos os outros por aquilo que eles fizeram, pela pontuação que eles fizeram, ok? Bom, a partir desse momento, eu trago um momento do versículo do dia. E esse momento eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu trouxe uma dinâmica um tanto quanto diferente. Você, professor, vai precisar de auxílio de pessoas ou de adolescentes. Eu sugiro adolescentes ou jovens que façam bastante barulho. Na hora que você estiver explicando o versículo, e eu também trouxe uma abordagem diferente para o versículo de hoje, você vai ter gente fazendo barulho dentro e fora da sala de aula. Você vai ter alunos que vão estar entrando na sala e cochichando e falando alto. Você vai ter outros lá fora tocando um instrumento musical. Outro do lado de fora ainda, com o som alto ligado, pode ser do celular mesmo. Você precisa fazer com que barulho adentre a sala de aula, mas você, professor, vai estar continuando dando a sua aula. Você vai continuar a dar a sua aula. É importante que os alunos percebam e se sintam incomodados com o barulho, com que eles se sintam realmente desconfortáveis com a situação. Eu não estou conseguindo me concentrar no que a professora está falando por causa do barulho. Qual que é a dinâmica disso? Tudo aquilo que nos distrai da presença de Deus acaba sendo uma idolatria. Tudo aquilo que nos dispersa do real foco da nossa vida e daquele que tem que estar no primeiro lugar das nossas vidas é uma idolatria, é um ídolo na nossa vida. E hoje, a aula de hoje, ela fala exatamente sobre isso, sobre ídolos. Na nossa apostila, nós temos a apostila primário, a nossa aula é a aula 11, eu até esqueci de falar no começo da nossa aula. Porém, aqui na primeira página, nós temos um resumo de aula. E esse resumo é um resumo excelente para a aula de hoje. Ele explica exatamente o que você, professor, deve estar abordando durante a aula e qual o objetivo da nossa aula de hoje. Então, o objetivo da aula de hoje é fazer com que o aluno compreenda que a gente não deve adorar ídolos nem imagens. Mas o que são ídolos? E é aí que a gente vai entrar para o nosso versículo de hoje. Você começa perguntando para as crianças o que são ídolos e o que é idolatria. E aí as crianças vão perguntar muitas coisas, vão responder muitas coisas, alguns certos, outros não. Mas você, professor, precisa esclarecer que um ídolo é tudo aquilo que te tira da presença de Deus. Moisés estava no monte, ele estava recebendo os 10 mandamentos de Deus.
Enquanto isso, o povo de Deus, os israelitas, estavam construindo um bezerro de ouro. E aí você já vai dando uma deixa para a nossa aula. Já estou aqui fazendo até um adendo, uma entrada na nossa aula, que eu vou explicar já já. Mas eu gostaria que você, professor, entendesse qual é o objetivo. Fazer com que os nossos alunos entendam que a idolatria, ela não é somente de imagens, ela não é somente de coisas que a gente pode pegar, né, como santos, como imagens. Elas também são feitas de coisas que a gente normalmente não pode pegar, como, por exemplo, um time de futebol, ou um joguinho que eu gosto muito, ou aquele desenho animado, aquele personagem super-herói que eu amo demais. Aquilo pode se tornar um ídolo na minha vida. E aí eles vão chamar vários exemplos, Batman, Homem-Aranha, os Vingadores, vão chamar um monte de coisas, são os super-heróis do momento, certo? Então, tome cuidado, explique para eles que isso pode ser um tipo de idolatria. Você ficar focado demais em alguma coisa e esquecer completamente de viver aquilo que Deus tem pra gente. E viver a intimidade com o Senhor, o relacionamento com Deus. Isso pode ser uma idolatria. E aí, a minha sugestão de dinâmica para o versículo de hoje é você fazer uma carta mesmo. Eu aqui apenas dobrei um papel de rascunho que eu tinha em casa e grampeei com um grampeador mesmo para colar embaixo da carteira, embaixo da cadeira, e aí a criança vai tirar debaixo da carteira, ou você pode até mesmo esconder se você tiver poucos alunos, mas se você tiver bastante alunos, acaba que dispersa demais, então coloque debaixo da cadeira, e aí eles vão pegar o versículo e vão abrir o envelope, e eles mesmos vão tentar montar o versículo do dia. Você pode fazer de EVA, você pode fazer do que você quiser. Eu trouxe aqui de papel sulfite mesmo. Eu imprimi o versículo de hoje e recortei. E aí a gente vai montar o versículo do dia. As crianças mesmas vão montar. E o versículo do dia é: adore ao Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Está em Mateus 4:10. E aí você vai perguntar para as crianças o que quer dizer servir somente a eles. E aí você vai abrir para um debate, você vai abrir para que as crianças possam falar, sempre com ordem e organizado. Eu acho muito produtivo a gente ter debates. Normalmente, quando a gente deixa as crianças falarem, elas podem aprender com elas mesmas e aprender com seus coleguinhas. E aí a gente acaba fazendo um resumo do que a gente ouviu, e esclarecendo com o nosso conhecimento para que eles realmente compreendam, entendam e possam, de fato, entender e conhecer o que é esse termo idolatria e o que me leva a isso, certo? Então, essas são as duas dinâmicas do nosso versículo de hoje. O nosso próximo ponto é a historinha, é o 6º ponto. E eu gostaria de mostrar para vocês algo que eu já mostrei em outra aula, em outra oportunidade, que é a nossa caixa cenário. Aqui eu tenho os bonequinhos de EVA, que normalmente eu trago. Você, professor, pode estar fazendo qualquer outro tipo de bonequinho. Esses aqui são com papel higiênico, esses aqui são com o miolo daqueles fios de crochê, de fazer crochê, de fazer tricô. Eles são um miolo daqueles grandes rolos de fios assim para artesanato. Essa aqui é a minha caixa cenário. Eu fiz ela há algum tempo atrás, ela tem sido extremamente útil. Então, ela é uma caixa normal, que eu encapei ela com toda de EVA preto. E aqui, eu abrindo, ela tem um cenário azul, que é o céu, e eu posso mudar colocando o EVA por cima. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o povo de Israel que estava no deserto, né? Os israelitas que estavam no deserto, o povo de Deus. Eu tirei, aqui embaixo eu coloquei um EVA verde, mas se eu colocar o EVA cor de areia por cima, vira deserto. Então é bem interessante, é muito útil, é prático demais e você vai usar muito. Eu sugiro que você, professor, se utilize desse recurso. Gaste um pouquinho mais de tempo fazendo isso, mas depois você vai ser recompensado. E aqui eu fiz o nosso monte, o monte em que Moisés e Arão estavam, e Moisés estava na presença de Deus. Então você pode colocar o monte aqui
porque ele tem aqueles palitos de churrasco. E aí a gente só encaixa e temos aqui o nosso monte. E aqui nós temos Moisés, nós temos Arão e nós temos o povo de Deus. O povo de Deus que estava lá embaixo montando um ídolo, montando um bezerro de ouro. Eu fiz aqui um bezerro de papel higiênico, de rolinho de papel higiênico, eu só encapei ele com EVA. Eu até fiz uma carinha a lápis, eu não queria fazer um rostinho mesmo, porque como era um bezerro de ouro, ele não tinha olhos branquinhos ou olhos que a gente normalmente coloca nos bonequinhos, né? Você, professor, na hora que Moisés desce com as tábuas da lei e vê o bezerro de ouro, ele joga o bezerro de ouro no chão e ele literalmente quebra o bezerro de ouro. E é interessante porque o que eu coloquei aqui é apenas cola. Então você pode estar trazendo isso para próximas aulas ou alguma coisa nesse sentido. E você pode estar quebrando o bezerro de ouro como Moisés quebrou. E aí nós temos as tábuas da lei. Lembra que Moisés desceu com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos que o Senhor tinha dado a ele? Eu escrevi em amarelo por falta de dourado, mas se você tiver dourado em casa, pode escrever, porque é o dedo de Deus que escreveu as leis, né, que os israelitas deveriam seguir. Então, aqui eu fiz com pasta, com aquelas pastas, porque é molinho. Porque o que acontece? Moisés desce do monte, ele vê aquilo, ele joga as tábuas e as tábuas se quebram. E aí você pode quebrar. As tábuas da lei, elas se partem ao meio. E você pode estar fazendo isso. Ele é totalmente dobrável, é bem molinho, então não tem esse problema. E você acaba tendo depois para continuar outras aulas com os 10 mandamentos. Outra ideia que eu trago para você, professor, é fazer de isopor as tábuas da lei. Você faz 2 tábuas de isopor, aqui eu não trouxe dessa vez, mas você pode pintar este isopor, pintar ele de preto ou de cinza, escrever os números como eu fiz aqui, e aí você pode quebrar o isopor. Literalmente quebrar o isopor como Moisés faz. Ele quebra as tábuas da lei, ele joga no chão, então as tábuas são quebradas e você pode estar quebrando as tábuas na sala de aula. Isso impacta muitos alunos. Isso realmente impacta, até porque o barulho o barulho é grande, então ele é um barulho de bastante impacto. E aí os alunos ficam todos com olhos bem arregalados. Meu Deus, as tábuas da lei que o Senhor escreveu. É bem interessante, assim, eles ficam impactados com essa reação. Assim como eles ficam impactados quando a gente quebra o bezerro de ouro, né? É bem divertido ver a reação dos nossos alunos. E aí, esse é o nosso momento de historinha, né? Nós temos o nosso momento da dinâmica final, onde eu gosto sempre de fazer algo que vai chamar a atenção das crianças e que vai fazer com que a historinha, com que tudo que foi falado em sala de aula sobre idolatria, sobre colocar Deus em primeiro lugar, ele seja refrescado na mente das crianças, ele seja fixado. Eu trouxe aqui uma versão menor do que é possível fazer em sala de aula. Esse aqui é um pódio. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Você, professor, pode estar fazendo isso bem grande em sala de aula, numa parede, colocando com vários EVAs, colocando números bem grandões. E aí você vai dar para as crianças palavras. As nossas crianças de 7, 8 anos, algumas já sabem ler e escrever, outras ainda estão em aprendizagem, estão aprendendo a ler e a escrever. Eu coloquei aqui em escrita caixa alta, eu coloquei papai, o pai e a mãe ficam em que lugar? Eles ficam no segundo lugar. A escola e as tarefas, a escola pode ficar em terceiro. Por quê? Porque o primeiro lugar é sempre e sempre será de Deus. E aí eu vou colocar Deus em primeiro lugar, eu posso estar colocando todo o resto. Eu trouxe família, eu trouxe amiguinhos,
Eu trouxe celular, o celular fica em segundo lugar, será? Em primeiro lugar, será? Eu posso colocar ele aqui em segundo lugar e você pode estar colando isso no próprio EVA, em sala de aula, fazendo com que os alunos percebam que Deus sempre estará em primeiro lugar e que todo o resto pode vir para segundo ou para terceiro lugar. Essa é uma dinâmica que você pode também estar fazendo não só com palavras, aí vai depender da sua turma. Você pode estar trazendo figurinhas, uma figurinha de celular, uma figurinha da família, você pode estar trazendo uma figurinha dos amigos, você pode estar trazendo a figurinha do seu pet, do seu cachorrinho de estimação, do seu animalzinho de estimação. Tudo isso você pode estar trazendo, assim como você pode pedir para os seus alunos trazerem de casa fotos da família, mas coisas que vocês possam usar, que vocês possam colar. Então peçam fotocópias, né, o famoso xerox, de preferência colorido, para que fique bem bonito esse mural e para que Deus sempre fique no primeiro lugar. E faça com que as crianças realmente entendam que Deus é sempre o nosso primeiro lugar e o restante vem no segundo ou no terceiro lugar, ok? Meus caros professores, é isso. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, tenham te dado ideias para que você, professor, possa dar uma excelente aula para os nossos alunos. Essa é uma aula de extrema importância para que os nossos alunos entendam o que realmente está em primeiro lugar na vida deles e o que realmente precisa e deve estar na vida deles, que é Deus, que é a oração, que é a comunhão com o Senhor e que é essa vivência dentro dos caminhos e dos propósitos de Deus. Então, que isso possa ter sido bênção na sua vida, que essa aula possa realmente ter te dado subsídios suficientes para que você, professor, possa fazer o melhor para os nossos alunos. A palavra de Deus nos diz que a gente precisa fazer como se estivéssemos fazendo para o nosso Deus. Então, professor, se esmeire, faça como se fosse para o nosso Deus. Amém? Que Jesus te abençoe e até a próxima aula. Tchau!